Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fia. Eu sou Andrés Costa e hoje eu tenho o prazer de conversar com ele, Alexandre Tawil, espero ter pronunciado corretamente seu sobrenome, para falarmos sobre fundos imobiliários e aposentadoria, né? Esses dois temas muito correlacionados, já que você adquirir renda passiva um dos objetivos inerentes, além da liberdade financeira e da questão da independência financeira, é a aposentadoria. Então hoje eu vou bater esse super bate-papo aqui com o Alexandre, mas eu vou deixar que ele se apresente para aí a gente iniciar essa conversa e trazer essas possibilidades interessantes e como é que ele chegou aonde chegou, e a gente vai comentar de fato o que aconteceu. Alexandre, seja muito bem-vindo e se apresente aí para quem ainda não te conhece. Obrigado, Andréia. Primeiro, parabéns para você por esse canal, né, esse trabalho de educação financeira tão importante, né, para o nosso país, né, que carece tanto de educadores, né, quanto mais de educação financeira, que normalmente é um tema muito abstrato para a maioria da nossa sociedade, né. Então, parabéns pelo seu trabalho, né, espero aqui contribuir um pouco com ele. Bom, eu sou um investidor, né, como é que eu comecei, né? Quando eu tinha 14 anos, meu pai abriu uma conta para mim no já falecido Banco Real, né? Eu tinha uma conta de poupança, na época era comum abrir uma conta poupança, e naquela época a gente tinha uma inflação de 200% ao ano, né, que era a época da hiperinflação, que ainda piora na década de 90, e assim, a poupança batia a inflação no ano, você ganhava 5%, 10% acima da inflação anual, e a gente achava nada, porque a gente não tinha noção de dinheiro. E eu queria outras formas de investir. Então, aos 16 anos, eu comecei a investir em ações, né, baseado em dicas da família, sem entender praticamente nada, mas assim, eu comecei dessa forma. Em 89, quando veio a quebra da bolsa da Boverge, né, pelo Naginarras, eu comecei efetivamente a estudar. Veio o livro do Décio Bazin, né, foi um primeiro marco para mim de aprender a análise fundamentalista, começar a estudar um pouquinho de contabilidade, e daí nunca mais parei de estudar temas relacionados à educação financeira e investimentos, né, seja a renda fixa ou renda variável. E veio daí a minha bagagem. Muito bacana, e é muito importante, né, justamente isso, né, não seguir só dicas, né, aliás, não seguir dicas, né, sem saber realmente o que você está fazendo. Você pode até ouvir e falar assim, não, eu ouvi, então vou estudar, vou entender, vou analisar. E aí, por isso é tão importante, né, Alexandre, a educação financeira e trazer conteúdos, e esse o nosso intuito aqui no podcast, informação e pessoas, né, das mais variados segmentos, tipos, ser investidor ou não investidor, para você ter uma visão a respeito, né, de como que é a trajetória, como é que foi, evitar alguns erros, entender como que foram os acertos, justamente aí, para não ficar só preso a isso, né, Alexandre? Perfeitamente. Uma das coisas importantes, né, é a gente aprender com os erros dos outros, né, melhor do que aprender com o próprio. Né? É verdade, Alexandre. Mas vamos começar aí falando sobre dois temas, né, fundamentais quando você quer um investimento, quer investir, né, e os fundos imobiliários, ele abre essa porta. Então, quais são os benefícios de você investir nesse tipo de ativo para o planejamento da aposentadoria? Como é que você encara isso? Como é que você viu isso? Como é que você fez isso? E traz essa experiência aqui para o pessoal. Bom, uma coisa que a gente tem que entender é que quando a gente investe em ações, né, a maioria das ações vão pagar dividendos trimestralmente ou semestralmente, algumas até anualmente. Né? Isso significa que se você for usar esse dinheiro, você tem que fazer um caixa, né, para distribuir esse dinheiro ao longo do tempo. Isso já é um complicador para o investidor normal e traz uma ineficiência nesse investimento. Né? O fundo imobiliário, por ter renda mensal, ele é muito adequado para a aposentadoria.
Ele te ajuda a você ter uma percepção melhor de quanto que você vai ter no mês para poder gastar. Então eu vejo nesse sentido o fundo imobiliário como uma das melhores ferramentas no Brasil para você se aposentar, um ativo excelente, né, para te render renda, e a renda é mensal. Então esse fato faz com que ele supere, né, os outros investimentos na hora da aposentadoria para o seu planejamento. Ou seja, ele é uma ferramenta, né, necessária e eu acredito que seja de fácil acesso. Por que fácil acesso? Porque mensalmente você tem documentos que são interessantes e importantes estar observando, e esse contato, né, Alexandre, que você tem com outros investidores, que você tem com gestores, que é algo muito distante quando você fala em relação a ações, né? Sim, aí você tocou até num ponto importante, né? A gente, de certa forma, já está acostumado com alguns termos dos fundos imobiliários, né? Todo mundo sabe que é um aluguel, né? Agora, você vai estudar, por exemplo, sei lá, Petrobras, né? Você tem que saber uma série de assuntos que não está no seu dia a dia. Como é que a Petrobras faz dinheiro? Ah, vende petróleo. Ok. Mas como é que é esse tipo de petróleo? Qual é o custo para extrair? Quem são os principais clientes? Né? Como é que é feito a precificação de um barril de petróleo? Então são coisas muito distantes do investidor. Por outro lado, você olhar aluguel de imóveis lá na Faria Lima, por exemplo, né, mesmo sendo um local que você nunca vai alugar nada, né, é fácil compreender, né, como é que o fundo gera dinheiro e como é que ele nos repassa esse dinheiro. Né? Então, nesse contexto, né, é muito mais fácil você ensinar fundo imobiliário do que você ensinar a investir em ações em geral. A segunda coisa importante aí que você tocou, né, essa acessibilidade, tanto dos informes, né, mas também dos valores. Né, você tem fundos imobiliários base 10, custam R$10, de vez em quando um pouco menos, um pouco mais, né, outros custam R$100, que é a maioria. Né, então, assim, não é uma realidade inacessível para a pessoa. Né, você vai comprar uma kitnet, né, pelo menos aqui em Brasília, nos principais locais aqui, ela vai custar uns 300 mil, pelo menos. Né, e então, assim, até você juntar esse dinheiro para você conseguir uma renda é muito difícil. Enquanto que um fundo imobiliário com R$10 você já começa a investir. Eu falo que você começa a ter uma lojotinha no shopping, uma maçaneta em um escritório, e assim as coisas vão acontecendo, né? De fato. Alexandre, quais fatores os investidores devem considerar ao escolher um fundo imobiliário para investir nessa tua trajetória, nesse teu aprofundamento do tema? O que você acha importante e necessário na hora de se considerar escolher um fundo imobiliário para colocar na tua carteira? Essa é uma questão importantíssima, né, e bastante abrangente, né? Para a gente simplificar, né, porque quando a gente vai investir em qualquer ativo, a gente tem que conhecer bem o ativo, né? Mas eu diria que a gente tem 4 elementos fundamentais aí, né? Os 2 primeiros, né, é a gestão, né, você ter gestão, e os ativos estão dentro dele. Então, no caso, os imóveis, né? Quando a gente fala de imóveis, né, a brincadeira que a gente fala que tem 3 características fundamentais do imóvel, né? Localização, localização e localização. Né? Então, você tem que entender que um imóvel que está na Faria Lima, por exemplo, se você está investindo em lajes, escritórios, né, ele tem uma perspectiva de você conseguir alugá-lo muito melhor do que o outro que está lá na Chácara Santo Antônio, no sul de São Paulo, porque lá é uma região mais difícil. Então, a localização é muito importante. Então, você entender, conseguir avaliar um ativo, você está falando de logística, você tem que saber que o quanto mais próximo à cidade, né, que a gente chama o last mile, a última milha, né, maior a probabilidade de alugar aquele galpão logístico. Né? Então, um imóvel que está a 30 quilômetros de São Paulo, né, ele tem uma possibilidade de ser alugado muito maior do que o outro que está a 150. Né? Então, você tem que saber avaliar os ativos que estão dentro do fundo imobiliário, né, sendo que a localização é o principal elemento dele. A segunda coisa, você tem que saber avaliar a gestão. E se imóvel é localização, 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 a gestão, a gente também tem 3 critérios muito importantes, né, que é o histórico, histórico e histórico.
Então, o histórico do gestor é algo fundamental. Então, você lê, né, a gente tem a vantagem do fundo imobiliário ser bastante transparente. Então, pegue aí diversas entrevistas com o gestor do fundo, escute ao longo do tempo, veja o que ele falou, veja se continua batendo o que ele falou, veja se aquilo que ele previu realmente aconteceu, né, e você vai entendendo o quanto que o gestor conhece aquele mercado e o quanto que o histórico dele condiz com aquilo que ele fez. Outra coisa no histórico importante se olhar, né? Em geral o pessoal fala, quando você vende um imóvel, não é o fim da história, você tem que ver onde ele alocou. Mas particularmente eu prefiro fazer diferente. Eu olho o histórico do gestor em cada ativo. Então, por quanto ele comprou, quanto ele vendeu e quanto que deu de TIR nesse imóvel. E vou colocando isso como histórico do gestor. Por que eu não olho o outro ativo onde ele alocou? Porque senão nunca tem um fim. Aí o outro ativo também vai vender e eu fico num zigue-zague e não consigo fazer uma avaliação. Então eu olho a história de cada imóvel que o gestor colocou dentro do fundo e quando que ele saiu, quanto que aquele ativo realmente rendeu, e assim a gente monta uma base para analisar o gestor. No final das contas, ele realmente conseguiu colocar imóveis dentro do fundo que rendeu, é isso que vale. Então assim a gente forma o histórico do gestor. Então esses são os dois primeiros pontos para a gente entender a entrada num determinado fundo imobiliário. Outros dois pontos muito importantes, o primeiro deles é o endividamento, né? Você entender como é que analisa o endividamento do fundo. E por que é importante, né? O fundo imobiliário, ele não pode pegar, o gestor não pode pegar livremente o dinheiro que entra nele dos aluguéis e amortizar uma dívida, por exemplo. Para amortizar uma dívida, ou ele vai fazer uma nova emissão, captar mais dinheiro para poder pagar aquela dívida, ou ele vai ter que se desfazer de algum imóvel, vender um ativo qualquer, para ir usar aquele dinheiro para amortizar a dívida, sendo que o lucro, 95% do lucro semestralmente, ele tem que passar para o investidor. Né? Então, pode ser que a gente esteja num momento de crise, como a que estamos, graças a Deus, saindo, né? E a gente esteja os imóveis toda uma cotação muito baixa, ele esteja endividado, o valor esteja muito abaixo do valor patrimonial, ele não consiga fazer uma emissão, e o gestor começa a ficar numa sinuca de bico, que ele não consegue sair. Então, endividamento é outro ponto muito importante para a gente olhar. Acho que depois até a gente pode abrir aqui um informe mensal para mostrar algumas coisas que é importante o investidor olhar. E até o informe mensal normalmente é o primeiro ponto de partida quando eu começo a olhar um fundo que eu não conheço. E por fim, outra parte importantíssima para mim é qual o preço que está no mercado. Né? Entender um pouco do valuation, você entender qual é o valor daquele ativo que você está lá, do fundo que você está comprando, se ele está caro ou se ele está barato. Né? Existe a teoria que do mercado consegue precificar aquilo perfeitamente, isso para mim é uma balela total. Né? Se fosse assim, a gente não tinha crises, porque nada muda tão drasticamente de um dia para o outro, e a gente vê os ativos numa crise despencarem de valor. Pô, se descobriu aquilo aconteceu no dia anterior? Lógico que não, né? A crise se forma com o tempo. E as precificações também. E a gente tem que entender, conseguir avaliar um fundo imobiliário, ter uma noção de valor. Então, um dos dados que a gente pode olhar, por exemplo, numa precificação, é quanto que aquele fundo está me rendendo. Né? Então imagine um fundo que o objetivo dele é gerar renda recorrente, ele está pagando 0,1% ao mês. Ou aquele fundo está caro ou tem um problema muito grave dentro dele. Né? Então, provavelmente, não vai ser um fundo que você vai querer investir. Né? Então, assim, o quanto ele te retorna é um dos parâmetros que você vai com certeza analisar. Né? Afinal, os ativos que estão dentro dele estão com alta vacância, é difícil alugar, por que está gerando tão pouca renda? Né? Você tem que entender. E provavelmente aquilo ali vai te desqualificar o fundo. Você vai entender que aquele fundo, mesmo que o preço dele caia muito, ele não vai te interessar, porque ele deve ter ativos que estão com alta vacância, deve ter alguma dificuldade financeira, um endividamento. Então, você entender também qual é o preço justo para você pagar num ativo é importante, porque vai dizer a hora que você vai entrar ou até a hora que você vai sair. Se
o valor, isso faz parte até de uma análise fundamentalista, né? O preço está muito deslocado, né, do valor que ele deveria estar, de um preço justo, né, te dá um indicativo também de venda, né? Você tem um ativo que ele é muito bom, mas ele está 40% acima de um preço justo, né? Não é uma hora de você vender. De certa forma, isso faz um pouco da diferença entre o investidor que olha mais como o Warren Buffett investe, né, com o Value Invest, do que um investidor buy and hold, né? Em tese, o investidor buy and hold, se ele comprou por um preço descontado, né, mesmo que tenha subido muito, ele evita vender, né? É importante que ele entrou no momento certo e aquele ativo ele quer levar, porque é um ativo muito bom e ele está te rendendo uma renda muito boa. Ok, em geral, o investidor buy and hold é mais fácil do que o Value Invest, né? E se você comprou no momento certo, está adequado ao seu preço, está te dando uma boa renda, ok, esse investidor em geral vai fazer menos besteira que o do Value Invest. Já o Value Invest, ele prega uma coisa diferente. Se você comprou num preço bom, mas o ativo cresceu muito de valor, né, chega a ser quase um desaforo aquele valor que está lá, né, é hora de você vender e procurar ativos descontados, né? Então você está olhando mais para o valor do ativo que tem lá, né? Qual é o valor do fundo efetivamente. Ele deslocou muito de um preço justo, por que não vender, embolsar aquele lucro, procurar outros ativos mais ou menos iguais, com preço no preço justo ou descontado, e você embolsar aquele lucro, né? Agora, falando, parece muito óbvio, né, mas de fato, ao longo da vida, a gente percebe que fazer análise por Value Invest é bem mais difícil do que você acertar o momento de comprar e encarteirar um fundo e fazer um buy and hold. Você trouxe pontos assim importantíssimos, né? Em relação à localização, mas gestão, 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 né? Não só localização, 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 né? Então é todo um contexto que é importante estar observando em relação àquele que realmente vai fazer toda a movimentação, já que esse é o papel do gestor, né? Mas outro ponto muito legal que você trouxe, Alexandre, é a questão não só da precificação, né, é fundamental você pagar barato por um ativo, mas essa questão do quanto que ele está te trazendo de resultado, e não confundir, né, com o dividend yield. Não é pura e simplesmente o dividend yield, porque isso vai variar ali de acordo com todo o que ele te deu de rendimento pelo preço. Então, isso pode trazer certas armadilhas ali no meio, né, da avaliação. Porque às vezes o preço está muito descontado, tem um baita de um problema ali dentro e, consequentemente, o dividend yield ele vai estar alto, já que essa é a correlação entre eles. Inversa, mas é a correlação. E então é muito importante você estar e também a estratégia que você vai usar. Você vai buy and hold, ou a Value Invest, é fundamentalista, você está olhando só a parte técnica, ou você está olhando de tudo um pouco. Qual que é a tua estratégia, né, para você colocar na tua carteira aquele fundo, enfim, aquele investimento ali dentro? Então são pontos bem interessantes. E outro ponto muito bacana, né, que você trouxe em relação ao informe mensal, né? Porque o pessoal, ele coloca muito que você tem que ler, então tem que ler o relatório, tem que saber os fatos relevantes, mas e o informe mensal? Como é que está realmente ali a estrutura, mesmo que, claro, que sintética, né, já que o informe trimestral é que realmente vai ter valores mais do balanço, do fundo, mas ali você já vai ter uma noção de como é que aquele fundo está começando a reagir, como é que ele está, né? Como é que está acontecendo as coisas ali dentro. Já está alavancado, não está alavancado, qual que é o teu patrimônio, qual que é o teu ativo, qual que é o teu passivo. E aí, mais uma vez, é importante também você compreender como é que a contabilidade. Eu não me lembro exatamente quem falou isso, mas a contabilidade é a linguagem dos negócios. E se você está comprando um ativo que envolve tudo isso, é fundamental que o básico você conheça e você entenda como é que funciona. E outro ponto que eu quero acrescentar é a parte econômica, né? Principalmente a macroeconomia, né? Em que período você está, né? O que está acontecendo e qual vai ser o impacto, já que nós estamos falando de imóveis e o ciclo imobiliário, né? Está muito correlacionado com isso também.
Você tocou até num ponto, um dos livros muito bons, bem simples, né? Se eu não me engano, chama-se Análise de Balanço segundo Warren Buffett, é um nome assim. Se não for esse, é quase esse o nome. É quase esse, se não me engano. Eu sei de qual você É, está falando, mas eu também agora não me recordo exatamente a o gente nome. pode pesquisar aqui depois. Mas é um livro que ele vai te explicar um pouco da contabilidade básica, né? Como é que o Warren Buffett enxerga isso. Foi escrito pela ex-nora dele, né? Porque ela se separou do filho do Warren O filho Buffett, né? dele. E ela explica de forma muito didática, né, como é que ele olha um balanço, o que ele enxerga de importante, até dá um exemplo da GM contra a fábrica que vendia bala, basicamente, e por que ele achava que a GM não valia nada e a fábrica de bala valia tanto. Né? E aí é um passo inicial, o livro é bem acessível, não precisa saber nada, né, para ler o livro. Você vai aprender um pouquinho de contabilidade, como enxergar por trás daqueles números, né, o quanto realmente vale uma empresa. Isso, a priori você olha aqueles números, eles são frios, mas ele tem uma história ali por trás. E ali Exatamente. realmente você vai entender o que está acontecendo. Alexandre, como os fundos imobiliários podem proporcionar um fluxo de renda para os investidores aposentados? Como é que ele pode aí auxiliar nesse ponto, né? Já que você já chegou lá, como é que ele vai te auxiliar ali? O ponto principal que a gente já tocou um pouco, né, é sobre a renda ser mensal. Né? A maioria dos fundos imobiliários não é obrigatório, né? A lei diz que o fundo imobiliário deve pagar 95% do lucro semestralmente. Né? Mas, na prática, praticamente todos os fundos imobiliários pagam mensalmente. Né? E eu entendo que o fundo imobiliário deve fazer parte de uma carteira do aposentado, né? E ele é um complemento à renda. Né? Então você tem provavelmente sua previdência, né, que você tem investido, você tem talvez o INSS, e o fundo imobiliário vai se somar a esses valores. Né? Então ele vai te dar um plus. Então vamos supor que você é um aposentado que ganha, somando INSS mais previdência, uns 10 mil reais. Se os fundos imobiliários te proporcionarem uma renda de 2 mil reais, né, imagina você ter 2 mil reais a mais no mês, todo mês. Né? Então o fundo imobiliário vai te fazer dar um salto na qualidade. É diferente uma pessoa que ganha 10 mil para uma pessoa que ganha 12 mil todo mês. Né? O fundo imobiliário vai te ajudar a completar essa renda. Agora a gente tem que entender também que, como você bem falou, dos ciclos imobiliários, né, a renda do fundo imobiliário, e é renda variável, né, ela varia, o próprio nome já diz, muito. Então eu mostrei até na apresentação lá para Bernardo, a gente pode até mostrar aqui, se você quiser, uma variação, né, de 25% quando chegou a Covid. Eu escolhi alguns fundos imobiliários de forma conservadora em 2017, e mesmo esses fundos, quando chegou 2020, a renda caiu 25%. Né, uma variação importante. Né? Da onde vem o dinheiro que a gente recebe do fundo imobiliário? Vem do lucro. Né? Algo ser de renda variável significa o seguinte, que aquilo que ele vai te pagar vem do lucro. Né? Diferente da renda fixa, que o valor já é pactuado na hora que você compra um título de renda fixa. A renda variável você não sabe, ela virá totalmente do lucro, você não tem noção de quanto vai ser o lucro, então daí vem o nome de renda variável. Né? Então no fundo imobiliário, você está sujeito a essa variação. Né? Então a pessoa tem que ter noção disso. Uma pessoa que pretende viver exclusivamente de fundo imobiliário, né, ou em grande parte de fundo imobiliário, como vai ser o meu caso, né, a gente tem que entender essa variação, e você tem, eu recomendo muito, né, que fazer um fundo de reserva. Né. Eu pretendo ter um fundo de reserva de 1 ano e meio, quando me aposentar. E esse 1 ano e meio vai ser para épocas das baixas, porque o pior cenário possível para o investidor é você ficar sem renda no momento de crise, que é o mais provável. Aí que você vai ter que fazer, se desfazer de alguns fundos imobiliários no pior momento possível. Para isso não acontecer, né, a gente faz esse fundo de reserva. Vem daí. E outra coisa importante para se dizer, né, para mim, todo investidor deveria ter como plano A, né, viver da renda, e não
do patrimônio que você acumulou, né? Porque assim, o plano A do investidor é você passar esses bens para os seus filhos no futuro, dar essa benesse para eles. Então eu pretendo viver totalmente da renda dos meus ativos. E quando eu me for, né, minha filha vai herdar isso aí menos os impostos, né? Exatamente. Mas eu quero fazer um plus aqui nessa pergunta. Porque o que acontece? Se diz no mercado, né, que você tem aquela renda quando você está no período acumulativo, certo? De você reinvestir uma parte, se puder reinvestir toda e mais o seu aporte, né? Essa é uma possibilidade, vai depender muito da sua estratégia. Não estou falando que isso aqui é regra. E na aposentadoria você vai poder usufruir, né? Dependendo da idade, você pode usufruir, como você falou, dar esse plus ao que você recebe além da sua aposentadoria normal e da previdência, né, um fundo de previdência, ou você pega e continua reinvestindo para aquele aumentar, né, aquele rendimento e consequentemente ali você ter até mesmo para formar aí, como você falou, esse fundo de reserva. Como é que você enxerga o que se diz no mercado? Como é que você avalia tudo isso, Alexandre? Eu li até recentemente o artigo do Rodrigo Medeiros, né, que fala do reinvestimento, a necessidade do reinvestimento, e eu estava lendo até outros 2 artigos aqui. O que acontece? Você, como eu, pretende viver exclusivamente de fundo imobiliário, você tem que saber que você vai precisar reinvestir uma parcela dele, porque senão a renda vai cair, a inflação vai tomar o valor do seu poder de compra. Quanto que você tem que reinvestir, né? Em geral, em fundos de tijolo, você vai precisar reinvestir em torno de 25% daquilo que você ganha. Em fundos de papel, você vai ter que reinvestir 50% mais ou menos daquilo que você ganhou. Isso para manter o poder de compra ao longo do tempo. Então você tem que fazer essas considerações, né? Se você não fizer isso, em pouco tempo, né, sua renda vai ser comida. Tá? Então, assim, os fundos imobiliários, eles não são capazes, sozinhos, de acompanhar a inflação ao longo do tempo, né? Eles vão te dar, né, de tempos em tempos, dependendo do ciclo imobiliário algumas vezes mais, mas, na média, eles não conseguem acompanhar a inflação. Então, você obrigatoriamente vai ter que reservar um percentual dele para reinvestir, porque se você quiser manter o seu poder de compra, né, você vai ter que pegar uma parte que você ganhou, reinvestir para aumentar a sua renda para o próximo mês. E assim indefinidamente. Então você vai ter que fazer uma proporção entre aquilo que você tem de fundo de tijolo e aquilo que você tem em fundos de papel, né, e fazer uma média aí ponderada para você saber o quanto você precisa reinvestir. Bacana, muito legal. E se você quiser, podemos compartilhar aí todas essas telas aí para o pessoal que for assistir, ver e poder observar e analisar. Porque Eu acho acho que, que essa próxima pergunta acho que vai casar bem, Alexandre, vamos lá. com essa questão de mostrar para o pessoal. Por quê? Porque a pergunta é: quais são os principais critérios para construir essa carteira diversificada de fundos imobiliários com esse enfoque, ou seja, focando aí, visando a aposentadoria? A teoria diz, né, do Markowitz, né, é uma teoria da década de 50, né, que você deve procurar ativos descorrelacionados, né, para montar sua carteira. Né? O que é um ativo correlacionado com o outro? Né? Quando um sobe, o outro sobe, totalmente correlacionado. Né? Quando desce, o outro desce. Então, a variação de preço daqueles ativos, eles estão casadas. Se você tem isso, o que acontece? Quando tem uma crise, os dois ativos estão em baixa. Quando você tem um momento de benesse, os dois ativos estão em alta. Então, você não tem um ativo que te proteja na época da crise. E a ideia da correlação ou descorrelação na sua carteira é você ter ativos em momentos diferentes. Então, quando um vai mal, ou compensa com o outro que está bem, né? Uma ideia de pesos e contrapesos. Então, acho que a gente pode mostrar um pouquinho. Deixa eu tentar compartilhar minha tela aqui.
Me diz aí se você está Aí, vendo aí, André. tô vendo Bom, aqui. por acaso eu estava olhando aqui até o HGRE. Vou aproveitar o HGRE para a gente mostrar algumas coisas. O HGRE até tem um parceiro aqui. Acho que ele vai ser bom para isso. Em correlação e se perdeu a tela aí, André? Não, tô André, vendo. tá me ouvindo? Tô te vendo e te ouvindo. Ah, tá. Porque ficou preto para mim aqui. Bom, então em cima aqui a gente tem o gráfico do HGRE, 5 anos, vamos botar em 5 anos aqui também o RCRB. Então, na prática, o que é correlação e descorrelação? Né? A gente tem que buscar ativos descorrelacionados para quando um ativo estiver mal, o outro estiver bem, a gente tem uma compensação aí. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, o HGRE e o RCRB, o que a gente tem? São dois fundos de laje de escritórios. Inclusive, os dois fundos fizeram uma certa mudança, né, um turnaround nele, que eles passaram, eles cresceram até um certo ponto, que agora eles não querem ter mais lajes individuais. Eles começaram a vender as lajes individuais, que eles querem ser donos de um prédio inteiro, para você determinar qual é o preço naquele prédio e não ter concorrência interna. Então, reparem bem que tanto o HGRE quanto o RCRB, né, quando eles, antes da crise, os dois subiram bem de preço, né, veio a crise e caiu, né, nos dois. Depois, durante a crise, eles vieram perdendo preço no mercado e chegou mais ou menos na mesma fase, por volta do dia 8 de março aqui, os dois recuperaram preço. Então veja que os dois ativos estão bem correlacionados. Né? Eles não servem para você ter uma diversificação protetiva na sua carteira. Isso não impede você comprar os dois, você gostar das duas gestões e tal, tudo bem. É com você a escolha, né? Aliás, quero dizer que são dois ativos aqui aleatórios, a gente não está fazendo indicação de nada, tá? Então é só para exemplificar. Então veja que eles estão bem correlacionados. O que acontece com um está mais ou menos replicado no outro. Eles não te ajudam a diversificar. Vamos pegar um outro fundo aqui. Vou pegar um fundo de papel, a GCR11. Dá o gráfico aqui de 5 anos. Então, olha só o que aconteceu com o HGCR. Então, é que enquanto que no HGRE a gente vê esse crescimento no valor dele no início, o HGCR tinha picos e descidas e tal, não é tão igual. Na crise todos caíram, né? Mas veja que depois da crise ele tem mais ou menos uma certa estabilidade, totalmente diferente do HGRE que vem perdendo preço. Né? E aqui na recuperação dele, corre uma pequena recuperação aqui em CRB. Então veja que você não precisa fazer cálculo, eu não sei nada de estatística, como é que eu vou calcular a correlação de um ativo com outro? Né? Visualmente você consegue detectar isso. Né? Então espero que tenha ficado claro para todo mundo que o HGRE e o RCRB são muito mais correlacionados que o HGRE e o HGCR, apesar de serem da mesma gestora aqui. Né? Vamos pegar algo diferente aqui. Pegar Vale, por exemplo. É uma ação da com. Vou pegar assim. Anos aqui também. Não sei se a internet está meio lenta aqui ou se. Agora veio. Então, repare o que acontece com a Vale, né, em relação ao HGRE. Né? É totalmente diferente o gráfico. Então, a gente tinha a Vale aqui no início
né, o preço andando mais ou menos de lado, né, até a crise, e no fundo imobiliário aqui a gente tinha essa subida. Né, depois a Vale dá uma subida aqui, que eu vou até ver que valor foi esse aqui. Ó, da Vale saiu de 20 e pouco aqui, e o papel chegou a R$90. Então olha o esticão dele depois da crise. E reparem que é totalmente diferente do que acontece com o fundiário, que vai perdendo preço. Né? O da Vale dá um esticão logo depois da crise e fica num zigue-zague. Então, com o nosso fundo aqui de escritórios, né, a gente tem um ativo que investe basicamente ou principalmente em minério de ferro, né, como a Vale, e outro que investe em lajes de escritórios. Né? Então a gente tem uma descorrelação. Então tudo isso para exemplificar, né, deixa eu tirar o compartilhamento aqui nessa parte, tudo isso para exemplificar que, em tese, né, quanto menos correlacionado um segmento com o outro, ou melhor, quanto mais diversos os segmentos que você investir, menos correlacionado vai estar os seus ativos todos. Né? Então, se a gente está falando apenas de fundo imobiliário, você não vai investir só em laje de escritório. Como a gente mostrou ali, eles ficam ativos muito correlacionados. Então, você vai montar uma carteira com talvez um ativo de laje, um ativo de logística, um ativo de shopping, um ativo de renda urbana, um ativo de papel, né, talvez um FOF, se queira na carteira, ou um hedge funding, e assim por diante. Você pegando setores diferentes, você vai ter a maior probabilidade de estar descorrelacionado. E veja o quanto que é relativamente fácil você olhar o gráfico de um ativo e entender se eles estão mais ou menos correlacionados. Né? E quanto menos correlação, melhor para a sua carteira. Ela vai estar, desde que ela tenha bons ativos, é claro. Não adianta comprar qualquer coisa. Mas, se você investiu em segmentos diferentes, você está mais protegido, como a gente mostrou aqui a diferença entre o HGRE e o RCRB, estão muito parecidos, os dois de laje de escritório, e quando a gente pega o HGRE e o HGCR, que os dois são do Credit Suisse, apesar de ser da mesma gestora, eles têm uma correlação menor, tá? Porque eles são de segmentos diferentes. Então a ideia é a gente investir em mais segmentos possíveis, desde que o segmento te agrade, você entenda que é um segmento que é relativamente perpétuo, que ele vai estar lá para você daqui a 20 anos, é isso que você vai fazer ao montar sua carteira. Muito bacana esse seu insight, Alexandre. Justamente isso, é visual, né? E a gente já consegue de pronto olhar, opa, ele está indo na mesma direção que o outro. Então, é claro que eu vou ali investigar, né, fazer toda uma análise mais aprofundada, mas a priori você já observa, opa, esses dois estão andando para o mesmo ladinho, então não é interessante ter, né? A menos que você realmente goste muito, né? Mas caso contrário, o interessante é o quê? É você procurar ativos que andem em direções diferentes, porque você vai conseguir obter o melhor dos mundos em cada momento que aquele segmento tiver correlacionado, né? Sim. E assim, a ideia da diversificação é uma ideia de proteção. Também. Né? Se você soubesse qual vai ser o melhor segmento nos próximos 10 anos, você investiria só nele. Mas como ninguém sabe, né, a gente tem que diversificar para se proteger. Exatamente. Tem mais algo que você queira compartilhar? Eu acho que a gente podia, de repente, já que a gente falou do informe mensal, né? Legal. Vamos mostrar para o pessoal Acho que a aí gente pode... e quais são as informações daqueles números ali, né? a gente pode falar qual um historinha que eles contam para nós, Alexandre? Pois é. Vou pegar um aqui que a gente sabe que tem um certo problema. Acho que esse aqui tem um aqui, né? Um informe mensal. Então vamos olhar umas coisas básicas aqui do informe mensal, né? Então, assim, isso aqui é um informe mensal, né, que normalmente é uma coisa muito abstrata para as pessoas, a maioria nem olha, mas deveria. Em geral, quando eu quero dar uma olhada, se um fundo, se vai valer a pena continuar meus próximos 5 minutos, eu já olho aqui. Então, o que eu olho no fundo? Primeiro, quantos cotistas tem o fundo? Né? Então, o XPPR é um fundo de praticamente 62 mil cotistas. Opa, é um número bom. E a primeira coisa que eu olho aqui, qual é o valor? Quanto ele tem ativo? Então, é um fundo que tem 1 bilhão de ativo. Só que quando eu olho o patrimônio líquido, já me assusta. O fundo tem metade disso em patrimônio líquido.
Então, a primeira regra fundamental da contabilidade é que patrimônio líquido é igual a ativo, os bens que você tem, menos o passivo, as dívidas que você tem. Então, você já vê que o fundo, praticamente metade dele é dívida. Então, você fala, opa, isso aqui está meio complicado, né? Mas, bom, então só de olhar dois números aqui, eu já sei que o fundo tem uma dívida importante, né? E pode ser que, com o meu critério, eu não invisto nenhum fundo, por exemplo, que tenha mais do que 25% em dívida. Vamos supor que fosse um critério que eu tenho. Então, esse aqui já estaria descartado. Então, já vi que ele tem uma dívida importante. Mas eu posso ver mais. Será que ele tem caixa para pagar essa dívida? Porque, de repente, ele tem 500 milhões aí em caixa, então a dívida, de fato, não é importante. E quando a gente olha aqui as disponibilidades, né, que é o que ele deveria ter para a liquidez dele imediata, a gente vê que ele tem 1 milhão, mais ou menos aqui, e tem renda fixa, mais 18 milhões, então muito longe dos 500 milhões de dívida lá dele. Então a gente vê que, pelo menos em disponibilidade, ele não tem, né? Outra coisa que eu olho logo de cara é as informações do passivo. Então eu checo onde é que é a dívida dele. Então, a gente vê que ele tem um adiantamento por venda de imóveis, ele recebeu adiantado 75 milhões, né? Mas o mais importante é que obrigações por securitização, né? Grande parte da dívida está aqui, 400 milhões de dívida nessa parte aqui, e de vez em quando vem aqui obrigações por aquisição de imóveis, que aqui no caso dele está zerado. Ou seja, ele fez a dívida dele basicamente fazendo CRI, vendendo CRI, né? Então, só olhando rapidamente aqui o passivo, eu já sei onde está a dívida dele, né? O que eu teria que ver? Se eu quisesse ainda estudar esse fundo, eu já sei que a dívida dele é algo fundamental para entender. Quando são os pagamentos? Quantas são as amortizações? Eu tenho que entender quais são as datas. Quanto que eu vou pagar a cada ano? Né? Eu já sei que não tem caixa. O gestor está pretendendo vender algum imóvel? O que ele está pretendendo? Então eu já vou no relatório gerencial, que é um relatório que não é obrigado, mas é o relatório bonitinho que todo mundo olha, eu já vou de cara olhar essas questões, se eu quero investir nesse fundo. Então veja que com poucos dados, pouco conhecimento, né, a gente já consegue descartar algum fundo, né, ou se a gente não descartar, a gente já sabe o que procurar. Então, voltando aqui para resumir, primeira coisa que a gente olha aqui, eu olhei o número de cotistas, eu acho importantíssimo, que o cotista diz a liquidez no fundo, quanto mais cotista, em tese, maior a liquidez, né? E eu olho essas duas linhas aqui para começo de conversa. Então, quando eu olho um patrimônio líquido muito pequeno em relação ao ativo, né, em geral não é um fundo que eu vou investir, né, não é um fundo para o investidor conservador. De vez em quando pode ser que o preço dele esteja tão descontado que eu sou um investidor que tem muito dinheiro e eu quero botar 1% meu em risco e eu acho que vale a pena, tudo bem, né? Mas veja que com pouca informação eu já sei que eu posso descartar algum fundo ou não, né? Então esse é um fundo que tem uma dívida importante. Então se eu souber apenas que patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo, eu já sei que esse fundo tem uma dívida importante, né? E ele, já olhei, ele também não tem caixa, que estaria nas disponibilidades dele aqui, para pagar isso. E já vi o que ele fez de dívida. Então tem que procurar onde é que estão os CRIs dele, né? Quais são as datas de pagamento, né? Veja que no informe muito enxuto, né, o quanto de informação a gente já obteve, né, e o quanto que eu consegui evoluir no meu conhecimento, com quase nada, né? Bom, acho que dessa parte aqui é isso aí, André. Vamos continuar. Maravilha. Dando sequência aqui, né, no nosso bate-papo, existem tendências recentes ou inovações no setor de fundos imobiliários que os investidores devem acompanhar? Você que é da área de tecnologia, né? Pois é, até o fundo do LZR, né, o Alzirão lá, ele investe numa região lá específica de São Paulo, né, de transmissão de dados, né? Mas bom, primeiro, como você bem disse no início da nossa live aqui, né, cuidado com as dicas, né? Então a primeira coisa que a gente tem que ver é se aquilo que está vindo é um modismo ou não, né? Então, porque de fato investir em ativos, em fundo imobiliário, não pode ser um modismo, né? Tem que ter histórico. Então a gente tem que procurar histórico, né? Mas tem uma tendência que eu acho que está se consolidando nos últimos tempos, é o de renda urbana, né?
A gente tem 2 fundos, na minha opinião, que têm feito um bom trabalho, investindo em renda urbana, e a gente tem outros nascendo aí, ainda pequenos, mas a renda urbana tem que se mostrado um segmento interessante, pelo menos para a gente estudar. O que a gente tem visto os bons gestores fazer? Eles compram no atacado uma porção de imóveis de renda urbana, como lojas pernambucanas, açaí, etc. E eles vendem no varejo, um por um ali, e consegue obter um bom lucro. Então, por você ter comprado tudo de uma vez, você tem um desconto, por você ter esse capital, não tem muita concorrência. E quando você vende individualmente, você obtém um lucro. Que engraçado, até houve uma época, na década de 90, que era moda nos Estados Unidos, as empresas, os invest funds, eles compravam empresas gigantescas, cheia de filiais em vários segmentos, tal, não sei o quê, e era como você comprar um carro completo, você vende o volante, vende o retrovisor e tal, e essas empresas especialistas nisso. Então eles conseguiam fazer a análise individual, a empresa tinha alguma dificuldade, e ela era muito grande, então eles compravam a empresa, eles tinham analistas que olhavam cada setor que ela tinha lá, e eles iam vendendo picotado a empresa. Então vende só o segmento de farmácia dele, aí deu um lucro de tanto, vende só, eles faziam um valuation, das partes, e eles sabiam quanto que tinham que vender em cada local, se aquilo era factível ou não, para obter determinado lucro. Então isso foi uma certa moda nos Estados Unidos na década de 90. E de certa forma, é mais ou menos o que o pessoal de renda urbana tem feito. Eles compram muitos imóveis de uma rede qualquer de uma vez e depois vão vendendo pouco a pouco, obtendo uns bons lucros, e revertendo isso para os investidores. É uma modalidade, vamos dizer assim, que vem se mostrando, uma tese que vem se mostrando muito interessante, esses 2 maiores fundos vêm fazendo um belíssimo trabalho, até então, fazendo resultado, que é o que realmente os cotistas, almejam, e que venham mais, ainda tem 2 pequenos aí, um ainda está fazendo um turnaround, na verdade, mudando, a forma, era de um segmento, e agora está vindo também para a renda urbana. Outro menor aí que a gente está vendo o que realmente vai acontecer, mas é um segmento muito interessante. Mas, fazendo aí um paralelo, Alexandre, quais segmentos que você acha que seria interessante termos aqui, fora os que a gente já sabe, tem 400 e poucos, 425, 400, quase 430, mais ou menos, fundos imobiliários, não tenho um número preciso agora. Mas quais segmentos que você acha que seria interessante ter aqui? Fora essa inovação da renda urbana, o que mais você acha interessante? Um tempo atrás eu estava conversando, você que estuda REITs, com um médico amigo meu que mora nos Estados Unidos já há 30 anos, acho que já mora lá, e um dos investimentos dele é num REIT. Na verdade, eu não sei se ele está aberto ou se é só para investidor fechado, mas ele rende em torno de 6% ao ano em dólar. Como é que ele faz essa mágica, no mercado americano? Ele basicamente investe em alojamento para universitário. Então, são imóveis pequenos, padronizados, a maioria são 2 pessoas dividindo o mesmo quarto, isso faz com que a renda por metro quadrado aumente lá, e seria interessante a gente começar a ver esse tipo de ativo aqui no Brasil. Eu acho que a região da Unicamp é bastante promissora lá para a gente começar a enxergar esse tipo de ativo, e a USP e outros locais de universidades importantes no Brasil, que requer moradia de baixo custo, a gente não tem ainda. E com esse modelo, que é um modelo americano, o americano normalmente quando ele vai para a universidade se despede dos pais, é a última vez que ele vai morar com os pais, então já vai para a universidade, dali vai trabalhar e não volta mais para a casa dos pais. É diferente um pouco, a gente tem um conceito de família por mais tempo do que eles, mas no mercado americano é um segmento que rende um bom dinheiro lá, e eu gostaria de ver um segmento desse surgindo aqui no Brasil, de moradia compartilhada, que em tese aumenta o valor que você ganha por metro quadrado. Então, você tem um investimento
mais modesto, com uma renda interessante. Mas eu acho que a gente ainda vai ver muitos outros segmentos crescendo, né? O da própria minha área de TI, né? Com o crescimento das nuvens, você precisa ter os dados em algum lugar, né? A gente tem muito armazenamento nos Estados Unidos, mas de fato, a TI, o que influencia você ter um armazenamento num local ou outro? É basicamente o preço da energia elétrica. Então, por que o Bitcoin é feito basicamente em países subdesenvolvidos, como o Brasil e principalmente o Paraguai? Porque a energia elétrica nesses países é barata. Então, assim, para você ter servidores, né, o custo do servidor é alto, mas o gasto contínuo da energia elétrica é o pior deles. Então, assim, os servidores de computação eles geram muito calor, requer local com ar-condicionado, e o custo de energia elétrica é muito importante no custo total disso. Então eu acho que a gente vai começar a ver uma migração dos servidores da Amazon, da Apple, dos Estados Unidos para países mais periféricos, com energia elétrica mais barata, e talvez aí a gente veja um novo segmento surgindo em países como Brasil e Paraguai, por exemplo. Até eles utilizam aqueles galpões refrigerados, né? Então já é uma forma aí, né, de aparecer não só o armazenamento em si, né, que também dá um fundo imobiliário, pelo menos em tese, já que tem REITs especializados nisso, mas também essa utilização, não só galpões logísticos e galpões industriais, mas também galpões especializados, refrigerados, para o armazenamento desses servidores, né? Ó, a gente já está dando ideia aqui, Alexandre. O que a gente vai ter que ver é um aumento da nossa malha de fibra ótica, né? Isso, que vai ser fundamental para a interligação. Né? Exatamente, tem mas que melhorar. Assim, está cada vez mais comum e eu acho que isso aí, em tese, é facilmente superável, né? Não é um investimento muito alto, né? Porque você tem os dutos da cidade já e as fibra óticas ocupam um espaço pequeno, né? O que é custoso na fibra ótica normalmente é o caminho final, onde ela chega, para chegar num prédio e tal, não sei o que, o cara faz um corte no gramado, então tem esse trabalhinho final, mas para você trafegar em longas distâncias, né, eles vão usar os dutos que já existem da cidade, né, ocupando um espaço menor do que o cabeamento tradicional. Exatamente. Outro segmento que me veio à cabeça agora, e já tem alguns, né, não galpões, mas storage, né, que seria aquela, tipo, um armazenamento, né, como se fosse uma garagem, né, uma garaginha do lado do outro. Já existe algumas capitais, São Paulo, Curitiba, então eu acho que um storage no Brasil em fundos imobiliários também seria interessante, né, essa virada cultural de não só colocar as coisas dentro de casa, mas deixar, né, armazenado no lugar bonitinho, que você tem acesso 24 horas, que é muito bacana ali para você, já que você vai ter lugares menores, né, de moradia, então seria interessante você deixar aquelas outras coisas ali armazenadas. Acho que é um outro segmento que é bem interessante e para os fundos imobiliários aqui no Brasil também. Pegando dos REITs, né, Alexandre? Um colega meu que trabalha na informática lá nos Estados Unidos, na área bancária, né? Ele viaja, ele não viaja com nada. A empresa tem um locker em cada aeroporto lá, ele chega com a chavinha, já retira o notebook dele todo preparado para o local e com as especificações de cada segmento bancário que ele tem, que são diferentes. Né? Isso eu acho bem interessante. Ele chega lá já com a chave para pegar. E aquilo ali é de empresa particular. Não sei se está dentro de algum fundo e tal, mas são empresas particulares que têm aqueles lockers lá que eles alugam no aeroporto, né, e fazem uma terceirização do serviço. É um projetinho de storage. Então acho que tem muita coisa interessante ali, mas primeiro precisa dessa virada cultural mesmo, né, das pessoas começarem a demandar, né, a respeito. Só para finalizar, né, uma coisa que o segmento imobiliário ele é muito grande, né, muito vasto, e a quantidade de segmentos que a gente tem em fundos imobiliários é muito pequena ainda. Né? Sim, o número é grande, mas os segmentos é pouco. Né? A gente ainda vai ver isso crescer muito, muito mesmo. Exatamente.
E quais os desafios que os investidores podem enfrentar ao investir em fundos imobiliários com esse enfoque de aposentadoria? Quais os desafios que você observa a respeito? O principal desafio de qualquer investidor, quando já está aposentado, né, que ele não tem o trabalho dele gerando a renda, ele depende disso, é a crise, né, não tenha dúvida. Né, uma crise é capaz de baixar a sua renda. Aliás, deixa eu ver se eu tenho até aqui. Tenho sim. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Foi daquela apresentação com o pessoal do Vai Pelos Fundos. Eu acho que vale a pena a gente rever um pouquinho isso aqui. Vale a pena ver de novo. Bom, legal. Para exemplificar, né, o que eu fiz? Né? Eu peguei os fundos em 2017, aqueles que eu achei mais conservador, né, montei uma carteira, pensando apenas em 2017. Né? Então, o que eu montei minha carteira? Com o KNRI, o BRCR, né, o KNRI é de lajes e logística, né? O BRCR é de lajes, né, talvez seja o mais criticado aqui, porque ele não foi bem, mas em 2017 ele já era um fundo de 2 bilhões. Né? O HGBS de shopping, o HGCR de papel e o Canip, o HGLG e o BTLG de logística e o BCFF de FOF. Então eu peguei, considerando que a gente tivesse uma cota de cada fundo, quanto que a gente receberia no final do ano, né? Então no primeiro ano a gente recebeu R$ 70,34, segundo ano, em 2018, praticamente não houve variação, R$ 70, caiu menos 0,40, né? Considero uma constante. Em 2019, uma boa subida para R$ 79,81, uma subida de 13%, quase 14%. Mas veio 2020 com a Covid, a renda caiu praticamente 25%. Então a gente recebeu em 2019 quase R$ 80, caiu para 60. Né? Em 2021, uma boa recuperação de 26,10%, quase recuperando tudo, né? Chegou a R$ 75,81. Em 2022, outra bela subida de 18,5%, chegando a quase R$ 90. Né? Quando a gente olha os gráficos aqui, né, de variação, a gente vê o quanto que a renda pode variar. Né? Então essa queda de 25% em 2020, ainda mais que não é esperado, né? 2019 termina muito bem, e a previsão é que shopping, por exemplo, ia bombar em 2020. E olha como é que a gente erra, né? Em 2020 os shoppings fecham por causa da Covid, algo impensável, né? O shopping Brasil inteiro fecha e a renda cai vertiginosamente, mesmo eu tendo tentado montar uma carteira conservadora. Então, nesses momentos, a gente tem que ter realmente um fundo de reserva. Imagina você precisar vender, né, os seus ativos nesse momento de crise, porque você não tem uma renda suficiente para te sustentar. Você vai vender no pior momento possível. Então, isso vai fazer um buraco nos seus investimentos. Então, a única coisa que vai te salvar aqui é realmente você ter um fundo de reserva que vai te proteger nesses momentos para você ultrapassar a crise e voltar a ter uma renda melhor. Veja que 2021 e 2022 os fundos imobiliários seguem caindo de preço. Né? Até março de 2023 a gente vê a queda. E a renda, por outro lado, ela se recupera antes. Né? Os mesmos ativos, só uma cota de cada um. Né? Isso é bastante interessante para a gente ver o comportamento, ter uma noção do que acontece de fato. Né? A crise persistiu por um tempo mais longo, porém, né, a gente viu que a renda se recupera antes de recuperar o preço do ativo. Muito legal esse gráfico e também essa projeção aí, que acho que fica mais visual, palpável, né, para o investidor entender nesses momentos. De fato, 2019, até aqueles que não eram tão bons assim em termos de fundamento, não estou falando em relação nem avaliando gestão nem nada, eles cresceram, mas 2020, com um evento completamente inesperado, fez com que os bons e os não tão bons, né, porque a gente tem sempre o bom e o não tão bom ali, em qualquer ativo, em qualquer segmento, em qualquer setor, acho que na vida, né, e aí acabou comprometendo. Mas aí você vê que como você montou uma carteira conservadora,
né? Esses gestores desses fundos conseguiram com que a renda, né, esse rendimento aumentasse ali depois que começou a se estabilizar, veio a vacina. Então, olha só, fatores externos que influenciaram o ciclo imobiliário e a economia como um todo, e, consequentemente, aqueles que souberam trabalhar, né, nesse momento de crise, trouxeram resultados positivos nos 2 anos seguintes, que começou a estabilização, e agora com o início da redução da taxa de juros, né? Olha que bacana você visualmente observar isso, né, Alexandre? Sim, você trouxe bem, né? Fator externo, imprevisível, né? É justamente a definição do cisne negro, né, que a gente teve aqui. Exatamente. Eu lembro no final de 2019, né, todas as casas de análise recomendando renda urbana e shopping, que o varejo vai bombar no ano seguinte. E tudo indicava isso, né? Sim. Na minha opinião, a conclusão deles, olhando os dados, estava corretíssima, né? Ninguém ia prever a Covid. E eu lembro de colegas meus falando, não, tá caro o shopping, o fundo de shopping tal, mas ainda vale a pena, né? E quando me perguntava, eu falava, cara, para mim, em dezembro, né, 2000, tá tudo caro, eu parei de comprar, não dá, né? Vamos esperar um pouco, né? Não dá. O E assim, ágio estava estratosférico, né? tudo, assim, os fundos bons todos, com 20, 30, até 50% de ágio. Uhum. Né? Eu falava, cara, isso aí não se paga no longo prazo, né? Não tem preço justo. A não ser que você imagine que o aluguel vai aumentar 30% neste ano, não vai acontecer. Né? E eu argumentava assim, né? Eu falei, a única coisa que eu não consigo precificar bem é o shopping, porque o shopping, como é renda variável também, o que eles ganham, né? O shopping, ou você ganha um aluguel, ou um percentual do lucro que for maior, né? Então pode ser que o ano fosse muito bom em 2020 e desse um boom naquele ano que o shopping recebesse, mas eu falava, mesmo assim isso não dura, alguma hora o ciclo inverte. Né? Óbvio que não imaginava o que ia acontecer ali, né? E eu só parei de comprar porque achei que estava tudo caro, e estava tudo caro em dezembro de 2019. Tanto que em janeiro, antes da crise, né, e sem saber que a crise viria, cai. Os preços dão uma caída. Né? Uhum. Chega fevereiro, continua caindo um pouquinho. Aí no Uhum. carnaval da gente anunciam que estava chegando a Covid, que tinha aeroporto fechado, né, na Ásia. Né? A gente fala, será? O pessoal está Será que exagerando. chega aqui, né? Aqui no Brasil a gente vai para o carnaval, né? Daqui a um mês, isso aí no máximo um mês acabou. Aqui não tem Covid, a gente está fazendo outro carnaval fora de hora. Ninguém imaginou que isso ia durar tanto tempo. E olha que eu trabalho em área hospitalar, né? Assim, eu vi vários e vários, né, lives falando de Covid, como é que funcionava, o mecanismo de propagação e tal, que a gente sabia na época, né? E mesmo assim eu pensava, não, talvez, Será? né, vai durar uns 3 meses aí, não passa disso não. Era o que eu, como leigo, né, estudar de TI, imaginava, mas eu ouvi o pessoal falando, eu falava, quem for morrer, vai morrer logo, né? E assim, a gente vai criar anticorpos desse negócio aí, como uma gripe, e vamos. Daqui a pouco não tem mais ninguém com isso. Né? Nunca imaginei que esse negócio demoraria mais do que um ano. Mas não passava nem perto dos meus pensamentos naquela época. Exatamente. E quantas pessoas se foram, né? Sim. É algo assim assustador. Alexandre, para a gente já ir finalizando esse super bate-papo, já de pronto te convido para fazermos mais bate-papo a respeito. Acho que tem muita coisa para falar a respeito de fundos imobiliários. Mas quais são os seus principais insights para os ouvintes e para quem vai assistir esse nosso bate-papo, que estão considerando incorporar fundos imobiliários em seu plano de aposentadoria? Que insights você daria, aqueles insights finais, fora o que você já pontuou aí durante todo o nosso bate-papo? Bom, primeiro para resumir, né, eu considero o fundo imobiliário um dos principais ativos que a gente tem para aposentadoria. Né? O motivo que a gente já falou, né, por pagar renda mensal, né, a renda pode cair, mas ela não seca. Né? Então você vai sempre receber uma renda,
desses ativos que você tem, né? E essa forma que funcionou até hoje os fundos imobiliários, ela é tão vencedora, né, que a gente viu os outros dois fundos que nasceram, né, copiando as normas dos fundos imobiliários, né. A gente viu os FIPs e ES, né, o que investe em infraestrutura, também mudando para pagar mensalmente a maioria, né, e a gente viu os FIIs de agro, que nasceram uma cópia das leis dos fundos imobiliários com algumas melhorias, né. Eles aprenderam com alguns erros dos fundos imobiliários e melhoraram aquilo. E você pega os FIAGRO pagando, né, também mensalmente. E assim, o que eu tenho a dizer, né, é que assim, uma avaliação de um fundo imobiliário, apesar de ser muito mais simples que a ação, né, ele requer uma análise completa daquilo, que é um olhar que você vai olhar o todo, os 360 graus, né. Recomendo muitíssimo, se você está iniciando, se você é jovem e tal, né, fazer um curso de fundo imobiliário, tem vários canais, né. Não sei se a Andrea tem algum curso de fundo imobiliário também? Na Não? verdade, eu tenho de investimento como um todo, vai desde aprender Entendi. economia até investir no exterior. Olha aí. Então, assim, tem vários cursos no mercado, busquem profissionais bem formados, né? A gente tem aqui a Andrea como exemplo. Então, assim, recomendo muito, faça um curso, vai te adiantar a vida, você vai aprender, né, vai sair do básico, você vai parar de perder dinheiro no início, né, você vai aprender a avaliar um fundo. Então, recomendo buscar primeiro um curso, vai valer a pena, né, como uma forma inicial de você aprender. E, assim, não, esse dinheiro que você vai gastar no curso, é certo que ele vai se pagar te protegendo dos erros que, como iniciante, você, como todo mundo, como eu cometi, né? E ele vai te evitar esses erros, né? Na minha época, né, eu estou falando, comecei a investir em 1985, né, quando eu tinha 16 anos, né, não encontrava curso, eu também não tinha dinheiro, né? Eu ganhava uma mesadinha do meu pai lá e pegava uma mixaria que a gente ganhava lá e poupava uma partezinha. Era isso que eu fazia. Então, assim, se você é jovem, faça um curso, acho que isso vai ser um ganho na sua vida, né? Procurem bons profissionais, né? Pessoas bem qualificadas, né? Tem várias no mercado. O exemplo aqui da nossa amiga que está me entrevistando, a Andrea, né? Isso vai fazer um ganho para você sair do zero e evitar erros básicos, né? Que vai te poupar bastante dinheiro. Exatamente, acho que o conhecimento, ele te faz com que você evite problemas, erros e prejuízos, e ele te empodera, né? Porque aí você realmente sabe o que você vai estar fazendo, vai saber não se preocupar quando muitos estão preocupados, né, aquele efeito manada, que em finanças comportamentais a gente chama, e você vai manter, né, a sua estratégia, seja uma estratégia de longo prazo, de médio prazo, e a tática também ali para você aproveitar os bons momentos no mercado, que sempre tem oportunidades, né, enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Mais ou menos essa analogia, né, Alexandre? Essa é uma frase ótima, aliás. E tem, Enquanto uns vendem fundos imobiliários com fundamentos, outros estão comprando ele. Fugiu o nome do presidente americano que foi assassinado lá no teatro, mas ele dizia: me dê 6 horas para eu cortar uma árvore, que eu vou passar 4 horas afiando o machado, né? E é esse preparativo, antes de você entrar em alguma coisa, você tem que estar bem preparado, né? Então ele queria dizer para você o seguinte: independente da empreitada que você vai enfrentar na vida, né, esteja bem preparado, né? E vem daí isso que eu falo de fazer um curso e tal, se prepare bem, né? Não é só ouvindo lives e tal que você vai estar bem formado para fazer um bom investimento. Precisa realmente estudar, um pouquinho de esforço, né? E um professor vai te ajudar bastante a você ir no atalho, né? Você não fazer o caminho mais longo de você cometer os erros e aprender com seus erros, né? Ele vai te dar um atalho para você chegar mais rapidamente lá no objetivo final. É isso que eu tenho a dizer. Como você tinha falado para mim antes, né? É melhor aprender com o erro dos outros do que você mesmo cometê-los, né? Sim.
Maravilha. Alexandre, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite, vir aqui conversar conosco, né, doar o seu tempo aqui, seu conhecimento, para que mais pessoas, mais investidores aí aprendam, entendam e vejam as possibilidades. Nada como alguém que já vem trilhando esse caminho para mostrar que realmente é possível e que ele é favorável, né? Desde que você aprenda de fato, principalmente com os erros dos outros, né? Não cometendo eles novamente. Mais uma vez, muitíssimo obrigado e fique à vontade para deixar alguma consideração final. E, pessoal, eu vejo vocês no próximo episódio, mas tem mais alguma consideração, Alexandre? A minha consideração é só um elogio ao seu trabalho aí. Eu considero muito as pessoas que buscam ensinar educação financeira, o quão importante isso foi na minha vida. Eu gostaria muito de que outras pessoas entendessem a importância de você aprender a mexer com dinheiro, quanto que isso vai te dar uma vida mais tranquila, né, prazerosa com a família, te dar mais possibilidades, abrir caminhos, né, você tendo uma reserva financeira que te dê uma segurança, né. Então, André, parabéns pelo seu trabalho aí, espero ter colaborado um pouquinho contigo e conte comigo se quiser fazer uma nova entrevista, eu venho com o maior prazer. Com certeza iremos marcar mais umas, né, para vir trazer aqui mais experiência e falar a respeito de fundos imobiliários, que é um tema aí prazeroso para a gente estar trazendo aqui para as pessoas, aprendendo de fato, com informações verídicas, né, e não falácias do mercado, como a gente diz. E nada aqui foi recomendação de investimento, foi pura e simplesmente informativo aqui para vocês. Mais uma vez, muitíssimo obrigada, Alexandre. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Eu te agradeço. Tchau, tchau.